A árvore genealógica, ela não é simplesmente só para a gente saber quem é nosso avô, nossa avó, nosso pai, nossa mãe. Ela é muito mais do que isso. Ela vem carregada de histórias. Dos nossos trisavós, bisavós, né? Da nossa avó, a mãe, pai. Cada um deles conta uma história. Cada um deles viveu uma história para que chegasse a vida até nós. Quando a gente faz uma árvore genealógica, a gente tem que pensar que todos eles tiveram histórias e vida. Todos eles foram filhos antes de serem avós, bisavós, né? Trisavós. Todos eles foram filhos. Todos eles tiveram uma infância. Todos eles carregam suas histórias com o seu papai, com a sua mamãe. Todos eles carregam também suas marcas de felicidade, de alegria, mas também de dor, de tristeza, de dificuldades. Então, a vida, para chegar até nós, teve um caminho. Quando a gente faz uma árvore genealógica, a gente também pode observar do que eles faleceram, quais foram suas doenças, do que eles viveram, quais são as suas profissões, se foram prósperos, se tiveram dificuldades. Tudo isso são informações que nós carregamos na nossa epigenética. É através da epigenética que nós carregamos todo esse histórico. Não tem como negar, isso já é provado cientificamente, que a gente carrega um histórico familiar, muito além de DNA. A gente também carrega a história dos nossos antepassados. E muitas vezes a gente sente a necessidade na alma, né, que é aquilo que prende a gente às outras pessoas, essa identificação. E aí correspondem às lealdades que fazemos e repetindo a história. Então, quando a gente faz árvore genealógica lá no Jardim da Infância, realmente é só para a gente identificar referências familiares. Papai, mamãe, vovó, às vezes a bisavó, mas a gente geralmente chega na avó. Quando a gente cresce, a árvore genealógica tem uma importância muito maior. E a gente vai entendendo que é preciso aí lapidar esse olhar, né? É preciso amadurecer esse olhar. Observar que aquilo que recebemos dos nossos antepassados para a vida que temos hoje foi muito importante. Que eles viveram foi muito importante para que hoje a gente pudesse fazer diferente, para que hoje a gente pudesse ter outras oportunidades de olhar a vida. É porque eles fizeram do jeito que fizeram. Nem melhor nem pior, apenas diferente do que nós faríamos. E se podemos fazer diferente, é porque eles fizeram do jeito que fizeram. Mas aí quando a gente começa a olhar que a vovó também foi uma criança, qual foi a infância dela, quais as dificuldades que ela passou com o pai, com a mãe dela, que quando ela teve o filho dela, ou a filha, que é a nossa mãe, nosso pai, como estava a vida dela, quais as dificuldades que ela estava vivendo, de repente com o vovô, que era o marido dela, como que era essa relação, em que contexto os nossos pais foram gerados, e aí nossos pais também como crianças receberam a vida para que viesse até nós, do jeito que foi, sem a gente criar a história do conto de fadas. Ela foi o que eu precisava, o que foi possível. Então, quando a gente olha essa história toda, quando a gente olha para este contexto, e a gente começa a perceber que a nossa história não começou a partir do nosso nascimento, a nossa história começa muito e muito antes. Observar a nossa árvore genealógica, montar ela, é trazer respostas para as nossas vidas atuais. É sentar e montar. Foto, você pode fazer de repente por desenho, de repente por aquele gráfico quadradinho mesmo, né? Identificar quem foram os irmãos, qual irmão que é minha avó, minha bisavó, minha trisavó, ela foi a primeira filha, a segunda, a terceira? Tudo isso vai mostrando para gente a nossa história e como a vida fez para que chegasse até nós. Será que foi fácil? Será que foi difícil? Quais foram as dificuldades? Quais foram as facilidades? O que eles receberam que chegou até nós? Então, convido você a montar a sua árvore genealógica e depois colocar aqui nos comentários como foi montar a sua árvore genealógica, como foi olhar para essa história desses avós, bisavós, trisavós, para que a história chegasse até aqui. Como é para você observar as semelhanças entre a história do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, da bisavó, até onde você tem informação, de onde eles vieram, eles atravessaram o oceano para chegar até aqui, ou não, eles vieram de uma outra forma, vieram andando, como que eles saíram de se deslocavam e quais foram as dificuldades e facilidades para chegar. E hoje, olhar e falar, poxa, eu tenho tantas facilidades, que bom que vocês me deixaram chegar aqui e poder fazer diferente, né? Então,
olhar a árvore genealógica é uma forma muito linda de olhar a nossa vida e a nossa história e como tudo começou lá atrás. Eu convido você a fazer isso e deixar aqui nos comentários como é para você olhar com outros olhos, com outra percepção a sua história, desde lá de trás até hoje.